Prepare-se para ouvir uma história forte sobre um dos apóstolos de Cristo. Mas antes se inscreva em nosso canal para não perder nossos vídeos. Vamos para a história do apóstolo Pedro. Ele não nasceu herói. Ele nasceu pescador. Mãos calejadas, cheiro de peixe. Vida simples às margens do mar da Galileia. Seu nome era Simão, filho de Jonas, um homem comum de Cafarnaum. E é exatamente aí que a história começa. Porque Jesus nunca chamou os extraordinários, ele chama os disponíveis. Quando Jesus olha para Simão e diz: "Tu és Pedro", ele não está descrevendo quem ele é, mas quem ele se tornaria. Os evangelhos não escondem as falhas de Pedro. Pelo contrário, elas ficam escancaradas. Pedro fala sem pensar, promete mais do que consegue cumprir, age por impulso. Ele anda sobre as águas, mas afunda. Ele declara que jamais negaria Jesus, mas poucas horas depois o nega 3 vezes diante de pessoas simples. E quando o galo canta, Pedro chora amargamente. Aquele choro não foi apenas de culpa, foi de arrependimento profundo. Pedro não foge de Deus, ele se quebra diante de Deus. E isso muda tudo. Após a ressurreição, Jesus encontra Pedro novamente. 3 vezes pergunta: "Tu me amas?" Não para humilhá-lo, mas para restaurá-lo exatamente onde ele havia falhado. A história registra ali o nascimento de um novo Pedro. O homem que tinha medo agora se levanta. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, Pedro prega com autoridade e milhares se convertem. Aquele pescador agora se torna uma das colunas da igreja primitiva. Relatos históricos antigos confirmam que Pedro se tornou uma voz central do cristianismo nascente. Ele enfrenta prisões, perseguições e ameaças constantes. Sua fé não é mais emocional, é convicção. Décadas depois, por volta do ano 64 depois de Cristo, Pedro está em Roma, no centro do império. No trono está Nero, um imperador cruel. E após o grande incêndio da cidade, os cristãos são acusados e brutalmente perseguidos. Ser cristão naquele tempo não era moda, era sentença de morte. A tradição mais antiga da igreja relata que, ao perceber que seria preso, Pedro tentou deixar Roma. Mas no caminho, tem uma visão de Jesus e pergunta: "Senhor, para onde vais?" Jesus responde: "Vou para Roma para ser crucificado novamente." Pedro entende. Não era Jesus que estava fugindo, era ele. Então Pedro retorna. Ele não foge mais. Ele aceita a cruz. Pedro é condenado à crucificação. E aqui a história alcança seu ponto mais poderoso. Segundo os registros preservados por escritores cristãos antigos, Pedro faz um pedido. Não queria morrer da mesma forma que seu Senhor, pois não se considerava digno. Então, ele é crucificado de cabeça para baixo. Não foi rápido, não foi simbólico, foi real, doloroso e público. Mas, dessa vez, Pedro não negou. Ele permaneceu fiel até o fim. O homem que um dia teve medo de morrer por Jesus agora entrega a própria vida por ele. A cruz que antes representava fracasso agora se torna testemunho. Pedro nos prova que cair não define o fim da história, que falhar não cancela o chamado e que a graça de Deus transforma covardes em mártires. A morte de Pedro ecoa até hoje como um grito silencioso. Vale a pena seguir Jesus até o último suspiro. Talvez você já tenha falhado. Talvez tenha chorado amargamente como Pedro. Mas se ainda há arrependimento, ainda há restauração. O mesmo Jesus que restaurou Pedro continua restaurando hoje. Porque quem começa a obra é fiel para completá-la. E a história de Pedro nos lembra que não é sobre como você começa, mas sobre como você termina.